Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do Instituto Solana. Hoje a gente vai falar de cannabis na saúde mental da mulher. Falar mais um pouquinho, conforme eu prometi para vocês na segunda, que a gente ia conversar com especialistas, que a gente ia falar mais sobre esse tema. Hoje a gente vai trazer aqui a doutora Eliane Nunes, uma super referência em cannabis. Eu vou chamar ela aqui para participar da conversa com a gente. Doutora? Tá me ouvindo? Oi, tô te ouvindo. Boa noite, doutora. Tudo bem? Tudo Tudo bom bem? com vocês? Muito obrigada pela participação, por estar aqui com a gente hoje. Aproveitando a Semana da Mulher para falar de um assunto tão importante, que é a cannabis na nossa saúde mental, né? Com certeza. Então, Ser mulher é gente, todos os dias, né? Não é só um dia. Esse dia é o exatamente. dia da luta, né? Na verdade, caracterizada, né? Isso, exatamente. A gente aproveita essa data para trazer pautas importantes para a gente, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Como é cuidar da nossa saúde mental. Gente, eu agradeço muito a todos que estão aqui. Essa é a doutora Eliane Nunes, ela é psiquiatra, psicanalista, diretora e fundadora da SBET, a sociedade, eu vou ler para falar direitinho. A Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis Sativa. Isso Uma mesmo. das maiores referências brasileiras que a gente tem em cannabis. Então, doutora, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço e agradeço aí as companheiras, os amigos, os colegas que estão com a gente aqui, né? Para prestigiar essa sexta-feira, né, um dia triste para quem é do ativismo da cannabis, porque nós perdemos aí o pai da maconha, né, o Dr. Mechula, que descobriu na década de 60, né, o THC, o CBD, aliás, faz 60 anos que ele descobriu o CBD primeiro, né, na década de 60, e com 92 anos deixou um legado enorme, e é uma grande pena que ele não tenha conseguido o Nobel, porque ele merecia. Como ele mesmo tirava o sarro, né? Se Viagra conseguiu, por que não a maconha, né? Mas não em vida ele alcançou esse título que é totalmente plausível pela sua contribuição. Eu agradeço muito pelas suas palavras, eu realmente ia começar puxando esse assunto, né, fazendo um agradecimento a todo o trabalho dele, a todo... mais do que lamentar a perda, mas agradecer realmente por todo o legado que ele tem, que trouxe bem para a vida de tanta gente, né? Sim, estimulou muitos jovens pesquisadores, né? E o mais assim fantástico dele é que ele esteve com o Dr. Carlini na década de 80, né? Fazendo um trabalho com epilepsia. Então, aqueles colegas neurologistas, médicos, conselheiros do Conselho Regional de Medicina ou Federal de Medicina, que dizem que não há pesquisa no Brasil, a pesquisa data da década de 80, né? Então, assim, foi feito um estudo, né, com cannabis para epilepsia e foi visto que foi muito eficaz. E aqui no Brasil também nós temos, né, uma pesquisa com o Dr. Estácio de autismo recente, né, faz 2 anos, mais ou menos, e onde ele fez um estudo duplo cego com óleo artesanal da Brace e constatou, sim, que os pacientes que fizeram uso, as crianças autistas com doses mínimas, tiveram efetividade, melhora do sono, melhora do humor. Então, temos pesquisas. O que nós não conseguimos é publicar, muitas vezes, e fazer elas chegar até as pessoas que fazem as políticas, né? Mais uma vez, a importância da gente estar aqui falando sobre isso, né, trazendo esse assunto. Como eu falei para você antes, o nosso público é um público que está chegando na cannabis medicinal agora, que está conhecendo a cannabis medicinal agora, e para nós é um prazer poder espalhar essa coisa boa, essa notícia boa, né, que já tem tantos anos, mas que agora que a gente está caminhando um pouquinho na legislação para ter um pouco mais de liberdade para falar disso.
Você falou dos autistas, a gente tem um exemplo aqui em casa, né? O nosso filho, ele é autista e ele faz o tratamento com cannabis e, nossa, é realmente transformador. Trouxe qualidade de vida para a família inteira, não só para ele. Hoje ele se desenvolve super bem, tem amigos, faz esporte, é uma criança extremamente saudável. E a gente só tem a agradecer, por isso a gente está fazendo esse trabalho aqui, de espalhar a palavra do Padre Chicão, digamos assim, né? Que é outra referência gigantesca da cannabis. Doutora, hoje a gente vai fazer um papo, eu queria conversar com você de uma forma um pouquinho mais informal, né? E aí eu queria perguntar sobre você e a cannabis. Eu queria te perguntar o que chegou primeiro na sua vida, né? A cannabis ou a medicina? Você pode contar um pouquinho para a gente, por favor? Sim, eu sou formada desde 87, né? Então já faz bastante tempo, muitas pessoas até nem tinham nascido ainda, eu já estava me formando em medicina. E desde esse momento, desde a época da faculdade de medicina, propriamente dito, nós tínhamos uma professora, né, a doutora Florence, que para quem gostava de psiquiatria, ela era especialista, né, em dependências químicas. Então, desde antes de eu me formar, eu já tinha me decidido pela psiquiatria, né, como algumas outras colegas, e a gente tinha ela como modelo, né, de pessoa, de estudos e da forma de lidar, né, na relação médico-paciente. E assim que me formei, fui fazer formação em psicanálise, né, porque eu gostava bastante de trabalhar com crianças, então fui fazer formação em psiquiatria e psicanálise infantil, e foi aí que eu fui trabalhar com dependência química dentro do serviço público, que eu logo já entrei para a Prefeitura de Santo André e fiquei a vida inteira lá, praticamente, né? 32 anos, me aposentei dentro do serviço público. E todo o meu trabalho, né, meu mestrado, meu doutorado, foi com um público vulnerável, com crianças e adolescentes, né, vítimas de violência, em situação de rua, em uso problemático de drogas, por conta dessa vivência, né, de trabalhar no ambulatório de álcool e drogas da cidade de Santo André, participar da construção da rede de saúde mental de lá. Então, meio que entrou junto, né, vamos dizer assim, dentro da faculdade de medicina e depois, dentro do meu percurso. E aí, já quase pronta assim, para se aposentar, eu já estava aqui trabalhando em São Paulo, participei de diversos CAPs, que em 2014 começou a aparecer alguns pacientes, aí já com outros problemas, com autismo, querendo usar cannabis, porque já tinha todo um movimento, né, nos Estados Unidos do uso para crianças epiléticas, né, para crianças com autismo, já estavam vendo esse tipo de progresso. Então, assim que a Anvisa, em 2015, já logo em janeiro, liberou, né, para que os médicos prescrevessem, aí eu já prescrevi para o meu primeiro paciente autista, em 2015. Então, ele foi o primeiro paciente autista até a Anvisa aprovado, né, e de lá para cá, eu comecei a usar, né, assim, para todas as patologias, porque a gente começa a estudar e ver que ninguém, né, tem isso na faculdade de medicina. Aí que começou alguns cursos, né, quero lembrar do pessoal da Universidade Federal lá da Paraíba, a doutora Kate, começou a colocar como curso de extensão, isso já em 2016. E aqui o Padre Chicão, né, que você bem lembrou, em 2018, né, começou a fazer o arcabouço, junto com o pessoal do Move Recan, a Gabi, o Fernando, que apoiavam bastante ele nessa parte, assim, de marketing, da parte de aulas, tudo para organizar e colocar dentro da Unifesp. Então, hoje nós temos já 8 turmas, né, formadas pelo curso do Padre Ticão, dentro da Escola Livre, vamos dizer assim, de extensão da Unifesp, e isso só tende a aumentar, né, porque são muitos alunos que transformaram o seu TCC até no seu empreendimento, seu trabalho, né? Então é isso, a gente vê que ele continua ainda fazendo seus milagres, né? É verdade.
Mais uma pergunta pessoal. Doutora, você é paciente também? Você faz o tratamento de alguma forma? Tenho me apresentado assim, né? Porque às vezes as pessoas falam, ah, você só é médico, né? Não, eu sou psiquiatra, sou aposentada e também sou paciente, né? No começo era fibromialgia, a gente tinha essa questão, e aí a gente, com a proximidade da terceira idade, né? Esse ano completo 60, né? A gente vai tendo os percalços da menopausa, da dor crônica, né? Então, além de ser paciente, eu sou cuidadora também, então tem pacientes na minha família com os problemas de saúde. Meu pai fez um ano que faleceu em novembro, né? Ele era um paciente em cuidados paliativos também, foi até o motivo que me fez me dedicar mais à situação dos pacientes com sobrevida difícil, né? Com doença, que a gente fala que são os cuidados paliativos, então a gente precisa sim tá cuidando da família inteira. Então, eu vejo que as pessoas precisam se assumir, né? Enquanto pacientes, aqueles que são profissionais ou aqueles que são cuidadores, né? Porque realmente a cannabis, ela é efetiva e ela melhora a qualidade de vida de muita gente, né? Então, eu sou paciente até, vamos dizer assim, família PEP, né? Sou usuária dos óleos da PEP e valorizo bastante, né, o trabalho das associações, porque são as associações que estão construindo a história do Brasil e não tem lugar nenhum no mundo um ativismo tão poderoso quanto no Brasil. Mas a gente tem os nossos percalços também, né? Porque nós temos, apesar do país com mais pesquisa científica na área da cannabis, é onde as coisas estão muito arcaicas ainda, né? A nossa legislação ainda está bem atrasada nesse sentido. E quando você começou a usar, você sentiu alguma diferença na sua saúde mental? Então, assim, a cannabis, ela acalma, ela melhora o sono, ela equilibra alguns distúrbios, né? Então, o paciente fibromialgico, quando se estabiliza, ele consegue dormir melhor, ele tem menos dor, né? Eu vejo, assim, que os pacientes nossos que tiveram Covid ou que têm dor crônica, são pacientes ansiosos, são pacientes que têm dificuldades cognitivas, né? Então, sim, a cannabis para mim foi importante, né? E eu vejo na vida dos meus pacientes, né? Porque você aprende a prestar atenção na alimentação, o que precisa melhorar no combo, né? Porque não é só tomar o remédio, fazer exercícios, ter uma alimentação bacana, né? Dar risada por dia, né? Pelo menos 5 minutos, né? Sim. Porque a gente fica só pensando no problema, na dor e não consegue ver outra coisa na vida que não nos defina como a doença, né? Eu sempre falo isso para os meus pacientes, às vezes alguns até reclamam, né? Acham que eu não estou valorizando a doença ou que eu não estou entendendo o sentimento, mas eu sempre digo, se a doença te define ou não, porque às vezes a doença, não, né, a pessoa não consegue sair daquilo. Sim. Mas a gente não pode deixar que a doença nos defina, né? Porque quanto mais a gente se preocupa, quanto mais a gente fala dela, mais ela parece que fica agigantada, né? Então a gente fica com mais medo ainda. E eu brinco, eu falo, dessa vida a gente não passa vivo, né? Então a gente tem que viver hoje, né? E apesar da minha dor, apesar da minha doença, o que hoje eu posso fazer para eu estar feliz aqui, né? Nesse momento. Então a gente vê que se assumir enquanto paciente é difícil, se assumir enquanto pessoa que tem que fazer muitas coisas para a cura, porque a gente sempre acha que vai pegar um olhinho milagroso, tomar e vai resolver todos os nossos problemas, né? E até brincava, né, nas aulas, falava para o Padre Chicão, né, porque ele adorava água com pH alto, ele sempre punha lá água para a gente chegar e tomar água saborizada, falava bastante de ervas. E eu brincava, né, que eu falava do combo e que eu não queria aceitar pacientes que tomassem 1 litro de Coca-Cola, né, porque se toma 1 litro de Coca-Cola, vai melhorar como, né? E ele gostava dessa brincadeira, né? E repetia bastante. Então, realmente, se a pessoa se intoxica, come alimentos desconstrutivos, né? Que não facilitam em nada, 1, 2, 3 gotinhas de óleo não vai fazer tanto efeito, né?
Então, a gente precisa cuidar aí dos nossos receptores, do nosso intestino, da nossa alimentação. E isso, né, a gente não gosta de ouvir, né? Não, eu ia falar justamente que é importante e que a cannabis, ela traz essa visão. O que eu estava falando segunda-feira eu fiz uma live para explicar um pouco da minha experiência também como paciente. Né? Eu sou déficit de atenção e faço esse tratamento. Então, uma das coisas que eu trouxe aqui é que na saúde da mulher, normalmente a gente olha para o útero, normalmente a gente olha para o que vem do sistema reprodutivo. E o que eu senti com a cannabis é que ela trata primeiro a minha cabeça e ela me deixa perceber o meu corpo, né? A partir da conexão dos receptores, eu entendo melhor o que eu estou sentindo, eu consigo perceber melhor o que eu preciso mudar na minha alimentação, eu preciso perceber melhor e fazer com mais prazer a atividade física, eu consigo desenvolver todo esse entorno, né? Por isso que a gente fala de uma trilha de qualidade de vida com cannabis, inclusive a gente fala aqui no Solana. Porque a gente tem uma trilha que não é só a gotinha. É exatamente isso que a senhora está falando. Existe todo um além que a gente vai fazer, o que essa pessoa precisa para melhorar a vida dela. Então, acho que é um dos pontos principais. A gente, como mulher, a gente está praticamente o tempo inteiro sobrecarregada. A gente tem que pensar em família, a gente tem que pensar em trabalho. Muitas vezes a gente tem que pensar em filho, ou às vezes a gente tem que pensar em explicar por que não quer ter filho. Você tem uma série de pesos culturais que vem nessa mulher, inclusive essa valorização do sistema uterino como centro do nosso corpo, né? E eu acho que a cannabis, ela traz essa inversão. Ela traz primeiro o cérebro para que a gente seja dona da nossa saúde mental, das nossas escolhas, da nossa responsabilidade, e a gente faça essa transformação acontecer na nossa vida. Não sei se eu estou fugindo do técnico, a senhora vai conseguir me explicar. Senhora, você, como você prefere? Desculpa. Eu sempre falo que nós, mulheres, por conta do sistema patriarcal, a gente já entra sofrendo, né? E por conta de toda a transformação que os nossos corpos sofrem, né? Então, às vezes, a gente está preocupada com o paciente autista, a criança, né? Mas ele cresce, né? Ele vira adolescente, ele vira adulto. Então, a gente tem que se preocupar, né? Com a criança, com o adolescente, com o adulto. E quando chega, assim, às vezes, no meu consultório, eu brinco sempre, né? Eu falo, quem é que cuida desse paciente? Ah, fulano. Então, é o fulano que vai tomar junto, né? Que vai experimentar, né? E as pessoas até falam assim, nossa, mas como assim, né? Porque é saúde única, né? A pessoa que está doente, ou a criança, ou o adolescente, ou o idoso, é o entorno dele todo que está doente, né? Então, a gente vê que muitas vezes aquela mãe não consegue dormir, está estressado, está tomando um antidepressivo, né? E aí traz a criança para o tratamento como a última, assim, né? A última Experiência. esperança. E aí você vê assim, um sofrimento muito grande, né? Eu acompanho algumas crianças, inclusive, essa semana atendi uma, que ela aos 6 anos foi internada em um hospital psiquiátrico. Então, assim, a gente precisa se questionar um pouco que tipo de medicina que a gente está pensando e qual o trauma que a gente vai causar no paciente quando a gente pega essa criaturinha, né? Uma criança que, lógico, tá surtada, tá se batendo no outro, mas entrar num hospital psiquiátrico, tomar 5 tipos de remédio, né? Porque geralmente tem um anticonvulsivante, tem um antidepressivo, tem um calmante, tem um antipsicótico, tem um antipertensivo. Então, você vê, assim, crianças com 5 classes de remédio, crianças com 6 anos, como é que ela vai chegar com 10, com 15, com 30? Então, a gente precisa pensar na cannabis como preventivo, né? E se a gente não pensar assim, e do ponto de vista da fitoterapia também, né, do remédio inteiro, completo, a gente vai estar de novo falando de uma molécula, falando de um remédio para uma determinada classe social, quando a gente vê que a cannabis pode ser plantada no quintal, né? Que é um remédio proibido por questões econômicas, filosóficas, políticas, sociais, mas não científicas, né? Eu costumo até falar que, assim, é a primeira
ela foi colocada na primeira matéria médica da Merck, né, a cannabis, isso em 1890 e poucos. Então, nós não estamos falando de uma coisa ruim, nós estamos falando de um medicamento que foi abandonado por questões outras e que pode estar no nosso quintal, né? É um medicamento de uso tradicional, né? Que muitas pessoas usam até preventivamente, mas por conta de melhorar a vida de pessoas muito graves, acaba não entrando no conceito de um chá, né? Como de melissa ou como de hortelã. Mas é tudo fruto da proibição. Então a gente pode sim reverter, pode fazer que nem no Uruguai, ou que nem na Argentina, para não precisar ir tão longe, para os Estados Unidos, para Israel, onde cada paciente poderia plantar 20 plantas, ou cada cidadão, se quisesse, para o seu uso terapêutico, não na rua, né, não na frente das crianças, pudesse plantar 6 plantas. Aí acaba com o tráfico, aí acaba com o problema que a gente vê. Com certeza vai ter problemas, como tudo, né? Hoje, por exemplo, o cigarro é legalizado, né, regulamentado, mas tem gente que traz de contrabando, né? Então, isso vai ter, a gente não tem essa ilusão, mas com certeza a gente tira aquele jovem, aquele adolescente da biqueira, do tráfico, né? E a gente põe nomes aos bois, a polícia não vai ficar cuidando de alguém que tem um baseado por aí, né? E ficam, né? Fica. E ficam. Sim. E aí, a gente, trazendo toda essa questão da sobrecarga, você falou das mães. Acho que saí até um pouco do meu roteiro aqui, mas acho que é uma coisa fundamental da gente falar. Essa mãe que chega sobrecarregada, como é que a cannabis vai mudar, vai tirar, não é que tira essa sobrecarga, mas tecnicamente ela dá uma aliviada na tensão. E aí eu tô contando também da minha experiência como paciente. Ela alivia a tensão e ela facilita até pra gente dar conta das demandas do dia a dia, que são realmente muitas, ainda mais como mãe atípica. E aí, né, tecnicamente, como é que ela age? É realmente da cabeça para baixo? Sabe? Me ajuda, por favor. Eu costumo, para ficar mais fácil a comparação, comparar assim que todos nós temos, né, receptores canabinoides e uma substância que chama anandamida no nosso cérebro, né? E assim, para ficar mais fácil, ilustrativo, é pensar num paciente diabético, né? Então, o paciente diabético, ele tem pouca insulina. Então, você vai tratar ele com remédio, se ele aceita, né? Se dá certo, se o corpo dele ou a doença dele dá, ou você vai dar insulina. Então, a gente vê que nas patologias em geral, as pessoas têm um déficit de produção de anandamida, como se fosse uma falta de insulina. Então, a hora que você coloca a planta, que você coloca o óleo e dá para a pessoa, ela reequilibra, né? Por isso que a gente diz que a cannabis, ela cuida da cabeça aos pés, né? Ela é uma planta com mais de 1.001 utilidades, porque não é que ela vai resolver a unha encravada, mas ela vai equilibrar, porque é ela que regula, né, vários centros, né, da temperatura, do prazer, da saúde, da imunidade. Então, a hora que ela faz esse equilíbrio, a pessoa melhora, né? Então, as pessoas melhoram de um problema na pele, de uma psoríase, melhora da dor, né? Um paciente de câncer que não consegue comer, começa a comer, uma criança autista que está com um déficit cognitivo, melhora o déficit cognitivo, consegue dormir, fica mais calma, né? Então, não é porque ela é específica para o autismo, ou ela é específica para o AVC, ou ela é específica... Não, a pessoa está doente, ela tem uma disfunção, aí a cannabis entra lá e é como um óleo no motor, né? Ela dá uma lubrificada e, em alguns casos, a pessoa mesmo produz, então aquilo regulariza, a pessoa não precisa continuar usando. E se for um caso grave, por exemplo, como uma epilepsia refratária, uma síndrome de Dravet, se você tira 5 anticonvulsivantes e coloca cannabis, ela é um remédio que você não vai tirar. Então, ela vai substituir 5 remédios por aquele outro remédio. Mas para a mãe, ela não está preocupada. Se ela tirou 5 remédios e a criança, tipo a Carol, né, lá do Rio Grande do Sul,
só toma o óleo, para a mãe é tudo certo, né? É verdade. É verdade. Então, ela resolve o problema de duas formas. Ela resolve o problema no corpo da mãe e ela resolve o problema no corpo da criança, que alivia a saúde mental, a sobrecarga da mãe, né? Porque se E você pensar que essa mãe está vendo a criança convulsionar 20 vezes no dia, é um desespero, né? Então, para ela ver que a criança para de convulsionar, a família inteira fica bem, né? essa produção de endocannabinoides, é isso? Essa produção nossa, natural, de endocannabinoides, ela é afetada por essa sobrecarga, ela é afetada por esses problemas, por essa dificuldade, pelo que a gente vivencia. Sim? Com certeza, né? A gente está desequilibrado nesse ecossistema que a gente está construindo, né? Desde a nossa alimentação, cheia de agrotóxico, né? E como essa produção é sob demanda, né? Então, às vezes, essas coisas são bloqueadas, né? Então, alimentação rica em glúten, rica em açúcar, rica em caseína, vai inflamando o indivíduo e ele vai ficando intoxicado e o indivíduo acaba tendo essa síndrome de falta de produção, né? Sim, entendo. Chegou uma pergunta aqui, uma amiga perguntando quais os riscos de usar o óleo para quem amamenta. Doutora, eu sei Então, a que. gente, tradicionalmente, as pessoas ficam muito preocupadas com a gravidez e a amamentação. Então, assim, se houver risco, e aí é caso a caso, a gente vai estar orientando, né? Agora, se essa mãe está amamentando, no leite materno, ele é rico em canabinoides. Por isso que a gente fala que a criança fica calma, né? Então, não é? Dependendo desse uso dessa mãe, não vai afetar a criança. Mas é óbvio que tudo que fala de amamentação e de gravidez, aí é a cultura em cima do corpo da mulher. Ela não tem direito de falar sobre ela mesma, né? Mas o interessante é que foi feita uma pesquisa na época das mulheres jamaicanas grávidas, porque o uso é tradicional, religioso, e chegaram à conclusão que não afetou nada, né? Só que esse tipo de pesquisa não tem tanto apelo quanto aquelas pesquisas que falam que causa isso, causa aquilo, né? Então, esse é um problema mesmo da nossa cultura, né? Que chama mais atenção pela falta do que pelo que você tem, né? E aí, perto do benefício que ela vai trazer para essa mãe, porque amamentar é um processo que dificulta ainda mais, que sobrecarrega ainda mais a mulher, né? E aí, perto da qualidade de vida que ela vai ter nesse sentido, eu acho que o fato do bebê ficar calmo, como você disse, é até uma vantagem. Sem dúvida. Uma mãe que dorme bem quando ela tem um bebê é uma conquista, né? Porque muitas mães só vão saber o que é dormir depois de 2, 3 anos, né? Que a criança se regulariza. Mas o que a gente vê é que a criança, né, desde tenra idade, algumas estão fazendo uso de cannabis, né? Através dos olhos. Então, as pessoas às vezes acabam tendo preconceito, né? De que aquela mãe não pode, ou aquela mãe não deve, né? Como se isso fosse uma coisa assim de outro mundo. Então, é muito importante que a gente pense na cannabis como um fitoterápico, como uma vitamina C, um nutracêutico, que a gente entenda que há riscos, sim, riscos, como qualquer coisa. Eu posso tomar uma aspirina e ter uma crise. Então, qualquer coisa a gente pode ter riscos por causa da sensibilidade individual, porque as pessoas elas podem ter problemas, mas assim, como é um medicamento fitoterápico, um fitoterápico muito parecido com uma coisa natural que você tem dentro de você, apesar da gente estar vendo aí dos problemas que estão acontecendo com aquilo que eles chamam de maconha sintética. Então, Então, assim, se é sintético, não é maconha, né? Então, a gente tem que tirar esse nome. É outra coisa, uma droga sintética que estão inventando, né? Então, a gente tem que dar nome aos bois para não entrar nesse preconceito de massa que tem em cima da cannabis, né? já é um preconceito muito forte, já adoram colocar o que a mãe pode, o que a mãe não pode, o que a mulher pode, o que a mulher não pode fazer, né? E adoram também colocar a culpa de tudo no nosso sistema hormonal e na nossa menstruação. E aí eu te
pergunto, doutora, se a gente, teoricamente, está em algum momento ali com o sistema hormonal desregulado, isso interfere na nossa saúde mental, isso interfere no nosso sistema reprodutor. Quando a gente trata, por exemplo, com hormônio de reposição, a gente trata para que isso estabilize. Qual a diferença da gente tratar com hormônio e tratar o sistema endócrino? E a diferença da gente tratar com fitocannabinoide e tratar o sistema endocannabinoide para que ele trate o sistema endócrino, né? Eu acho que assim, a gente, na medicina, pelo menos na saúde, a gente tem que estar aberto para todas as práticas, né? Então, é óbvio que uma pessoa que está com muito problema da menopausa, você vai entrar com um hormônio, se precisar, né? Mas a gente vê que muitas crises de fogacho, muitas crises que a mulher passa no climatério, ela passa mais por conta da ansiedade, da angústia, né? Não só as alterações hormonais. Então, se a gente conseguisse melhorar isso com um medicamento fitoterápico, né, ou um fitoterápico, para que ela não precisasse usar um diazepam, um Rivotril, um antidepressivo, seria muito melhor. Né? Nós vimos agora, nessa época da pandemia, que muitas pessoas ficaram com sequelas, né? Perderam seus entes queridos, ficaram com insônia, com dor crônica. Então, a cannabis também, novamente, né, se manteve, se mostrou eficaz, né? E o curioso que a gente ia ouvindo, né, os pacientes contando que na família alguém tinha tido, mas a pessoa que estava tomando a cannabis não tinha tido, ou tinha tido de forma branda. E a gente começou a fazer esse comentário até a hora que a gente viu alguém publicando um artigo mostrando que realmente a cannabis, ela impede, né, toda aquela cadeia inflamatória da Covid, né? Então, a gente vê que tudo está muito interligado, né? A nossa saúde física, da nossa saúde mental, da nossa saúde alimentar, né? De onde a gente vive. E a gente pode até dividir, né? Como a própria medicina, que a gente, né, tem 1000 especialidades, mas o ser humano é um, né? Então, se você consegue, com um remédio, tirar 5, né? Será que você não consegue fazer um tratamento preventivo? Então, é isso que os outros países estão estudando e estão apostando. E o Brasil ainda está nessa questão arcaica, né? Como a gente teve, né, a experiência do ano passado, do Conselho Federal de Medicina, colocar uma resolução, assim, limitando os médicos a prescrever para as outras patologias, que o que já está liberado desde 2015 pela Anvisa, né? Então, teve um retrocesso muito grande, teve uma revolta muito grande, mais de 100 mil pacientes seriam afetados, né? E nós estamos fazendo um abaixo-assinado ainda, com mais de 200 mil assinaturas, para a gente poder entregar ainda este ano para o Conselho Federal de Medicina e também para os nossos atuais governantes, para que a gente possa realmente ter coragem de descriminalizar as drogas, né? Então, quem quer ou quem precisa usar, ela não pode ser criminalizada por esse ato, ela precisa de tratamento, se for o caso. E no caso da cannabis, a gente sabe muito bem que não tem nenhuma droga que tem essa finalidade. Ninguém fala que a cocaína é terapêutica, que o cigarro é terapêutico, que o álcool é terapêutico. E está aí regulamentado o tabaco, está aí regulamentado o álcool, então por que não a cannabis? Ela precisa, já está até no arcabouço da lei, só precisa regulamentar, porque desde 2006 a gente está aprendendo e fazendo, né, muitas políticas que acabam matando pessoas, e principalmente as pessoas mais periféricas, né, as pessoas pobres, as pessoas pretas, né. Então a gente precisa de fato ter coragem, né, para a gente dar vários passos, né. Eu que trabalhei a vida inteira na área de álcool e drogas, o que faz mais dano, é o que a gente sempre repete, é a política, né? Essa política, do que propriamente a droga, né? A gente sabe que algumas drogas são violentas, né, no corpo, mas a cannabis não é, né? Então, existe muito preconceito. E aí, esse preconceito chega também para a parte medicinal, né?
para a parte terapêutica, e a gente esquece de que é uma planta, né? Sim, verdade. E essa falta de legislação, essa falta de uma regulamentação empurra muita gente, né, como você disse, para caminhos para conseguir a cannabis de uma forma ilegal, que não é, onde ela não consegue saber a qualidade do que ela está usando, mas que para muita gente às vezes é uma necessidade. E aí, a gente já está encerrando, mas eu queria que você falasse um pouquinho do que é o usuário recreativo, o que é o usuário medicinal, até que ponto essa pessoa que usa como recreativo, quando chega em casa estressado do trabalho, também está fazendo um uso medicinal ou não? Um pouquinho Eu sobre acho isso. que existe muita confusão, mas eu sempre falo que a cannabis ela é terapêutica, né? Então, mesmo aquele adolescente que acabou de sair, que tem um TDAH, estava usando Ritalina, ele chega na adolescência, ele vai usar cannabis. Você pode até falar, esse menino é dependente. Não, esse menino simplesmente é usuário de cannabis porque ele está substituindo a Ritalina, né? Então, a cannabis é terapêutica. Então, a gente acaba dividindo o uso recreativo, uso adulto, uso terapêutico, uso medicinal, que faz parte dessa necropolítica mesmo, né? Fica mais fácil eu falar canabidiol, fica mais lindo, né? Ninguém vai associar isso com maconha, né? Então, quando a gente fala maconha medicinal, é uma forma também de querer trazer para todos que a maconha é medicinal. Mas a maconha é uma planta. E ela não é uma planta qualquer, é uma super planta, né? Ela sozinha é uma farmacopeia. Então, quem faz uso dela está fazendo um uso terapêutico. Seja criança, porque precisa do óleo para uma convulsão, para uma ansiedade, né? Ou para um autismo. Seja um adolescente que está saindo, né, de um uso crônico de anfetamínicos, no caso da TDAH, seja o adulto, né, que usa para dormir. Eu tenho vários pacientes que chegam e falam, doutora Eliane, desculpa, mas eu fumo um baseado, porque se eu não fumar, eu não durmo. Você vai dizer que ele é usuário adulto? Que ele é usuário recreativo? Não existe. Se você for ver, todos estão fazendo uso terapêutico. Agora, é o nosso preconceito, é a forma como a gente encara a cannabis que fez com que a gente tivesse isso. Então, às vezes eu estou falando de maconha medicinal e as pessoas falam, ainda bem que você está falando de maconha medicinal e você não está falando de uso adulto. Eu falo, gente, primeiro, a maconha é uma planta, né? Ela tem uma finalidade terapêutica. Então, vamos uniformizar, dizer que é terapêutico. Agora, é ruim a maconha do quintal? Não. Agora, a maconha do mercado negro? Sim, porque por ela ser proibida, não tem controle de qualidade nenhum, né? A gente já viu vários filmes, aliás, de como elas são feitas, né? Então, o problema não está na planta, o problema está no homem. Como sempre, né? Que criminaliza, burocratiza e dá acesso só para alguns, né? Verdade. A gente teve mais uma pergunta aqui. Uma pessoa contando que tem um irmão que precisa muito do tratamento, mas que a família tem muito preconceito e ela não consegue dialogar sobre isso. Se você tem alguma dica de como quebrar essa barreira. Então, é muito difícil mesmo, né? Eu acho que só quando você tem a dor no calo que você sabe exatamente qual sapato que é o melhor, né? Então, com certeza você saberá esse caminho. Mas eu sempre falo, né, para acompanhar a gente, todas as quartas-feiras, né, principalmente agora, a próxima não, mas a partir, né, da outra, a gente já teve 3 lives, a gente vai estar sempre falando sobre a cannabis. Tem o curso do Padre Ticão, que eu falo para todo mundo entrar, que é um curso de extensão muito bonito, muito lindo, com muitos profissionais ali dando depoimento e falando, né? E aí, assim, você vai se empoderando, e só o fato da sua família ver que está dentro de uma universidade, pena que o padre não está vivo, porque senão ele também dava um suporte, né? Porque ele acolhia as famílias, conversava. Antes de começar o curso, as pessoas chegavam lá às 6 horas, ele fazia todo um acolhimento, esclarecimento, porque às vezes a pessoa está precisando só disso, só desse empurrão, dessa informação, com uma pessoa que a família fala, nossa, é um médico falando, é um padre falando.
às vezes, né, santo de casa não faz milagre, né? Eu vejo muito isso, né? Então, vem lá um filho e fala, aí vai lá o profissional e fala, então funciona. Mas às vezes eu digo, nem o profissional funciona, porque o preconceito também chega pro médico, né? As pessoas acostumam falar, nossa, aquele médico maconheiro, né? Ah, aquele médico, né? Então também vai para a gente, né? Por isso que eu falo que é importante a gente saber o que a gente quer, a gente se unir, né? E cada vez mais passar informação. A informação ser difundida, né? De uma forma gratuita, acessível, para que as pessoas possam ser informadas, né? Porque elas estão muito mal formadas, né? O preconceito 100 anos na cabeça falando que se fumar maconha é como destruir o cérebro, as pessoas incorporaram isso, né? É verdade. Acho que é isso, a informação é o melhor caminho, né? A gente também está aqui com o Instituto Solana trazendo informação, trazendo bastante conteúdo de como realmente a cannabis pode mudar a vida de várias formas. Para poder ampliar esse debate, para poder trazer essas pessoas que ainda têm essa dificuldade mesmo de aceitar, né? E você falou do Padre de Cão, ele infelizmente não está mais aqui com a gente, mas tem vários vídeos onde ele também consegue facilitar a aceitação da cannabis para pessoas que têm um preconceito muito religioso. Ele consegue fazer esse trabalho, é muito bonito. É muito gratificante ver pessoas que não acreditavam vendo a diferença acontecer. E eu acho que esse também é um outro caminho para mostrar que funciona. Existem vídeos, existem várias pessoas que mostram antes e depois. E é inacreditável. Falando como mãe, né? Eu sou uma das pessoas que trocou a Ritalina por óleo de cannabis e isso melhorou muito minha vida, mas o tratamento do meu filho, acho que como mãe, é sempre um coração quentinho, né? Ele é realmente uma outra criança, ele é muito mais feliz. E isso faz a gente muito mais feliz. E aí, falando em mãe, eu queria aproveitar, a gente vai encerrar logo, mas eu queria aproveitar e pedir para você contar um pouquinho do Mães e Mulheres e Mães Jardineiras, né, do seu projeto. Isso foi um movimento que aconteceu lá dentro da igreja, né, do Vaticano. Tinha muitas mães que perguntavam, esse óleo é bom, esse óleo não é bom, e a gente ficava ali numa atividade de redução de danos, fazendo análise dos óleos, né, dizendo, olha, esse óleo é rico em CBD, esse não é, até para as mães saberem qual óleo elas iriam comprar ali na hora, ou, enfim, usar com seus pacientes, né, com seus familiares. E aí que surgiu essa ideia das mulheres que estavam lá serem empoderadas para plantar, né? E começamos então a nos organizar, só que justamente ali entrou o Covid, né? E aí a pandemia fez com que a gente se afastasse, fizesse todo o trabalho assim, online, né? Então nós acompanhamos mais de 50 mães, né? Até chegarmos em 11 salvo-condutos, né? Desses 11 salvo-condutos, 3 mães estão cuidando e fazendo uma associação, né? Então, vamos dizer assim, o trabalho se multiplicou. E no ano passado, nós conseguimos, com o nosso 11º salvo-conduto do projeto, que ele, até por problemas que ele teve no começo, né, ele chegasse ao STJ. Isso foi no dia 14 de junho. E a partir desse caso, né, que foi um caso emblemático, onde nós fizemos sem segredo de justiça, então todos os advogados poderiam estar vendo, né, foi emblemático porque mudou, né, o acórdão que tinha, né, e sido quebrado um ano antes, né, e isso facilitou para muitas pessoas que querem pedir seu salvo-conduto, né? Então, acho que é uma construção mesmo. Então, o projeto ele pôde colaborar no micro, né, com algumas mães, no macro, né, através das oficinas e das atividades que a gente realizou, né? E agora a gente espera, né, que toda essa experiência possa ser multiplicado dentro do próprio curso do Padre Ticão, dentro da vida dessas mães com outras mães, né? Porque temos que continuar, né? E como diz o padre, não vão mudar a lei tão rápido. Então, pratiquem a desobediência civil, né? Pacífica, obviamente, você não vai ficar contando para todo mundo o que você está fazendo, mas vai documentando o seu caso, vai
juntando documentos, né? E agora, como supostamente uma pessoa pode plantar desde que ela esteja com toda a documentação, se acontecer alguma coisa, ela pode já entrar com salvo-conduto e pleitear que seja cultivadora ou, se não acontecer nada, organizar-se para isso, né? Como muitas famílias estão fazendo. Então, o que a gente vê é isso, né? A gente tem que fazer primeiro o teste, ver se adaptou, que tipo de planta foi, que tipo de óleo foi, e ter coragem, né? De fazer justiça com as próprias mãos. É muito bonito, principalmente porque muita gente tem medo do preço, né? Tem medo do industrializado, de vir de fora, de ser importado, pagar muito caro, da burocracia que é para conseguir no SUS. E essa orientação que você está dando, né? Essa abertura de portas também através das mães jardineiras é muito bom para ajudar essas famílias. A gente fica muito feliz. Doutora, a gente está chegando ao fim, né? Foi uma conversa deliciosa. Eu sou muito grata, tenho muito realmente a te agradecer, porque foi muito bom conversar com você aqui, trazer essa informação para as nossas pacientes que estão chegando agora também no mundo da cannabis. E para mim é uma honra pessoal, né? Fui aluna do curso do Padre Ticão também, então já tive você como professora. É realmente uma honra. A gente agradece muito a sua presença aqui e espero que seja a primeira de muitas e que a gente possa aumentar esse trabalho. Como você disse, as mães que conhecem, estão abrindo as suas sessões, estão levando, né, isso adiante, porque realmente quem passa por essa transformação, quem conhece essa mudança de vida, tem vontade de ajudar mais pessoas, tem vontade de levar isso adiante e o seu trabalho é muito importante para isso também. Então a gente te agradece muito. Eu que agradeço, e eu sempre provoco, eu falo, se tivermos 5.000 mães, temos 5.000 municípios, a revolução é certa. É certo. A gente move o mundo. Obrigada, doutora. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo que Beijo a estava aqui com a todos, gente. obrigada aí pela audiência, vamos juntos. Vamos juntos. Obrigada. Tchau, boa noite. Tchau, obrigada.